Meus queridos irmãos, amigos, é um prazer poder dirigir-me a você mais uma vez através desta live para levar-lhes uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A Igreja Batista Memorial, a Igreja da Família, tem primado por isto, por levarem a palavra do Senhor, tem feito investimentos em material humano, em equipamentos, para poder abençoar você e a sua família. E eu quero nesta hora trazer para você um estudo no livro de Marcos a respeito de Jesus de Nazaré. E é um estudo muito lindo. Em Marcos capítulo 1, nós vamos ver alguns momentos da vida de Jesus. O primeiro deles, eu quero mostrar a você o Jesus obediente, que cumpre a justiça de Deus. O verso 9 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Ora, Jesus é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, mas neste momento, para cumprir a justiça de Deus, ele obedientemente deixou-se ser batizado. João, o profeta, até questionou: eu careço de ir a ti e tu vens a mim? E Jesus responde: assim seja, para que se cumpra todas as Escrituras. Jesus obedientemente, o princípio da obediência a Deus, meus prezados irmãos. Muito interessante este momento. O segundo também, eu vejo aqui a humildade que se identifica com o homem pecador. Sim, o verso 9 diz para nós que ele foi batizado por João no Rio Jordão. Isto, irmãos, é a humildade de Jesus. Como disse, Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, mas mesmo assim, ele se fez como um de nós. Passou por todo o processo, nasceu como homem, ele viveu como Deus, homem, homem, Deus, para se identificar com um homem pecador. O Dr. Billy Graham, que já está no céu, ele vai ilustrar muito bem esse momento quando ele diz que, certa ocasião, na sua chácara lá na Pensilvânia, nas montanhas, ele, passeando pelo quintal, ele então pisou num formigueiro. E imediatamente as formigas se alvoroçaram de um lado para o outro, e ele ficou dizendo: olha, eu não fiz por querer, eu peço que vocês me perdoem. Mas, por mais que ele falava, as formigas alvoroçavam de um lado para o outro. Então ele disse: só há uma maneira de eu ser compreendido por elas, é eu me tornando uma formiga, é eu falando a linguagem da formiga, então elas vão entender. E assim também fez Deus conosco. Ele se fez homem, ele habitou entre nós, e ele se humilhou, foi humilde até a morte, morte de cruz, para se identificar com o pecador. Só há uma diferença: Jesus nunca pecou. Ele nunca pecou, a ponto de dizer: quem dentre vós me convence de pecado? Uma outra lição importante de Jesus no livro de Marcos é o comprovado por Deus. O verso 11 diz assim: quando Jesus foi batizado, não é? Ele então saiu da água e viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Isto é, a comprovação por Deus de que Jesus é o Filho de Deus. Nós não temos dúvidas, meu amigo, de que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande verdade da Bíblia, da palavra de Deus, não é? Jesus é o Filho amado de Deus que foi enviado ao mundo para morrer no meu lugar, meu amigo, no seu lugar. E esta é uma grande verdade da Bíblia. Mas nem tudo são flores no ministério de Jesus. No verso 13, ele é tentado por Satanás. Diz assim: e logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus foi tentado pelo diabo, né? Você também é tentado pelo diabo. Nós somos tentados 24 horas por dia. Jesus foi tentado, mas ele não pecou, né? Ele resistiu à tentação. Meu amigo, eu e você também, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, nós podemos também resistir à tentação. Sim, nós podemos nos afastar do mal. Busque em Deus força. Busque em Deus, dependa de Deus, meu amigo, neste momento da sua vida. Confie no Senhor, descansa nele, espera nele. Vale a pena, meu prezado. Sim, Jesus foi tentado por Satanás. Você está sendo tentado? Fuja! Fuja enquanto você pode. Agarre-se com Deus, meus prezados. Uma outra faceta do ministério de Jesus, em Marcos, capítulo de número 1, é o pregador do Evangelho. O verso 14 do 1º capítulo diz assim para nós: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Sabe, Jesus era um pregador do Evangelho. Evangelho, boas novas de libertação. Essa palavra é uma palavra grega, romana, não é isso? Quando o exército, quando o rei tinha uma mensagem para se enviar, eles convocavam um mensageiro, o evangelho, para levar a mensagem de boas novas. A mensagem do evangelho no grego, são boas novas que restauram, boas novas que abençoam, boas novas que transformam. Esta é a mensagem de Jesus. Jesus não pregava milagres, embora realizasse milagres. Não, Jesus pregava o poder de Deus para restaurar o homem, para transformar o homem, o poder do evangelho, né? Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, pois que é o poder de Deus, o dínamos de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Meu amigo, isto é tremendo, isto é maravilhoso, é o poder de Deus restaurador, transformador, que redime o homem da perdição, que restaura o homem. Creia nisto. Jesus pregava o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, a esperança em Jesus. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Esta era a mensagem que ele pregava, a mensagem do Evangelho, do poder de Deus, né? Jesus pregava para restaurar, para salvar o homem, meus prezados. Mas uma outra coisa interessante aqui, em Marcos, ele é aquele que convida para segui-lo. O verso 17 diz assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Você quer atender o apelo de Jesus nesta hora? Vinde a Jesus. É o apelo que Jesus está fazendo para você. Então, deixe de viver esta vida de pecado, distante de Deus, da comunhão com Deus. Você que está afastado da igreja, você que está distante do Senhor, volta, meu amigo. Você nunca está tão longe que você não possa voltar para os braços de Deus. Ele o está esperando. Mas ainda em sétimo lugar, um mestre que ensina com autoridade a palavra. O verso 21 e 22 dizem assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus o professor, Jesus o mestre por excelência. Então vejam, ele humilhou, foi humilde, obediente, ele foi tentado pelo diabo, ele foi pregador do evangelho, ele nos convida a seguir, mas ele também nos ensina. Ele é um mestre por excelência e ele nos ensina como tendo autoridade do Pai. Creia nisto, meu amigo, nesta hora. Arrependa-se dos seus pecados. Eu quero orar por você. Deus, neste momento, eu oro ao Senhor por todos os meus queridos ouvintes, suplicando sobre eles a graça dos céus, suplicando sobre eles os cuidados eternos. Ó Deus, é que a comunhão com o Senhor, a presença do Senhor, os cuidados paternais estejam sobre todos e com todos. Abençoa também, ó Deus, a minha querida Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, que não tem medido esforços para que a mensagem de esperança, a mensagem de salvação cheguem a todos os lares, ó Deus, e que haja arrependimento, quebrantamento e o retorno para Deus. Ó Deus Santo, perdoa-nos nesta hora, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo querido. Receba o abraço fraterno do pastor Demétrio e da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte e que Deus te abençoe. Amém.